7h46. Estamos aqui nos estúdios. Hoje é dia de consulta, viu, gente? Dia de consulta. E estamos aqui nos estúdios com a doutora Thaís Brasil. É doutora mesmo? Sou psicóloga. Ah, psicóloga, porque não quero estar doutora. Doutora, a Thaís Brasil, né? Dia de consulta com Amor Saúde. Thaís, bom dia. Bom dia. Olha, você mesmo falou que você é psicóloga. Exato. Psicóloga e... Isso é diferente de ser psiquiatra, né? né? Por exemplo. Existe uma diferença aí que é fundamental. Né? A psiquiatria ela vai trabalhar mais com categorias diagnósticas, né? Que são mais nosológicas e descritivas. E a psicologia ela vai trabalhar com essas categorias também, mas ela vai sempre problematizar ou fazer um cruzamento disso com questões que são sociais e que são questões da vida pregressa desse indivíduo, né, que chega ali no consultório. Então, nós somos, durante toda a nossa vida, regidos por traços, né, da nossa infância. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, para nós, psicólogos, não faz sentido um diagnóstico que vem apenas de uma categoria nosológica, né? Que vem apenas de um livro descritivo de características. A gente precisa de algo mais, a gente precisa fazer um cruzamento disso com outras informações. E também com o nosso tempo, né? Isso. Quando fala em psicologia, muitas pessoas ainda estão lá com tabu, e acham que quem vai para psicóloga é quem está maluco, quem está louco. Mas de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Então vamos falar um pouco da psicologia. Vamos Nesse mundo de hoje, é muito importante a gente procurar um profissional, né, para tá dando uma orientação, descobrindo alguns comportamentos. Nos fale um pouco aí da psicologia na atualidade. Ok. Então, a psicologia ela vai ser uma ciência que está ali trabalhando muito ao redor daqueles conteúdos que não estão claros para nós, né? Eu sou uma psicóloga que trabalha numa perspectiva psicanalítica, né? Então, o Freud ele vai dizer que a gente tem um material, né, que é subjetivo, que é um conhecimento sobre nós mesmos e sobre a nossa realidade, que está recalcado para nós. Ele não está claro. Então, é um processo psicoterapêutico onde você tem tempo para poder falar dos seus temas e abordá-los, até mesmo até determinada exaustão, você repete muito determinados temas. Isso é importante porque essas defesas, né, as defesas desses conteúdos que estão defendidos porque são insuportáveis, né, para nós, eles vão caindo. E aí, a partir dessa queda dessas defesas, que a gente vai abordando conteúdos que são mais sensíveis. E isso é que vai promovendo, né, o bem-estar e isso que a gente chama de saúde mental, né, dos indivíduos, na nossa perspectiva. Vocês analisam algo e encaminham para um neuropsicólogo? Também. Para um psiquiatra? Sim, nós trabalhamos sim, em conjunto com psiquiatras. Então, vocês, a porta de entrada seria isso? Nem sempre nós somos a porta de entrada. Muitas vezes, o paciente que chega até nós, ele já vem encaminhado do psiquiatra, sobretudo, né? E vice-versa. Sim, nós trabalhamos sempre dentro dessa perspectiva de que o indivíduo ele não pode ser abordado apenas por um campo, né, das ciências. Existem inúmeras ciências que trabalham no sentido de promover saúde mental. A psiquiatria e a neuropsicologia são um deles. Correto. E como alguém... como se direcionar? Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra. Quem é que direciona isso? Pode ser o próprio paciente também, né? Se ele sente que ali dentro daquelas medidas, né, que ele tomou para promover saúde mental, se ele sente que aquilo não basta, ele pode procurar um outro profissional. Então, se ele está sendo atendido pelo psiquiatra, mas ele entende que o psiquiatra tem uma sessão mais curta e ele não consegue elaborar determinados temas, ele pode sentir a necessidade de um psicólogo e ele mesmo pode procurar. Ou o próprio psiquiatra pode sentir que esse paciente tem uma demanda de fala, né? Ele tem a necessidade de falar de algum conteúdo. Ok, agora são 7h51. Thaís Brasil. Nos tempos de hoje, muita informação, né? Tem a questão do Instagram, tem a questão do TikTok, tem a questão do... a informação nas redes sociais. Uma informação chega agora, outra chega depois, outra chega depois, está tendo uma confusão. A virtualização da vida, né? E, recentemente, aí que está viralizando, a questão desses bebê
Como é? São os bebês reborns, né? É. Os adultos que brincam de isso, bonecos. Aí adultos estão pedindo salário maternidade, levando esses bonecos para consultas e brigando até em filas de hospitais e clínicas. E como é que a senhora está vendo isso? Então, olha, o adulto, ele também trabalha no terreno da fantasia, né? E assim, isso, por exemplo, ocorre muito quando a gente pensa em fantasias sexuais, né? É um terreno que o adulto está sempre performando, né? Dizem que faz-se muita piada, né? A respeito, por exemplo, da idade do condor, né? Do homem, que é uma imagem que ele tem a respeito de si como um super-homem, como um homem muito belo, como um homem muito rico, não é aquela de como um homem corpo, capaz... Não, né? É condor mesmo do pássaro. Isso, uma ave de rapina, né? E isso está muito no campo da fantasia, né? E aí, no caso dos bebês reborns, acho que eles trazem essa discussão sobre o quanto o adulto também está vivenciando ainda no terreno da fantasia algumas das suas experiências. Agora, quando essa experiência, né, com os bebês reborns, está ali no campo da fantasia e esse adulto tem uma plena consciência de que ele está vivendo uma brincadeira, um campo, né, de gosto, eu gosto de trocar o bebê, ou eu gosto de fazer os bebês, eu gosto de pintá-los, fabricá-los. Isso está muito legal. Agora, quando a gente passa para um campo onde essa fantasia começa a se engessar excessivamente, aí você, por exemplo, faz a exigência de passar numa fila, né? Porque você tem um bebê que é reborn, aí a gente já entende que é preciso mesmo uma discussão mais extensa e é preciso ser mediado. E pode ser também por profissionais da saúde, mas pode ser também outras atividades que vão explorar melhor esse terreno da fantasia e localizar esse adulto melhor, né, dentro dessa preferência dele. Agora, assim, tem uma outra questão que eu acho interessante da gente abordar, e aí que também é muito séria, né, que são os homens também que têm os seus bonecos, né? Os homens também gostam, né, de bonecas, e numa perspectiva aí, como eu falei, mais sexualizada, inclusive, né? E aí são sempre bonecas que simulam, por exemplo, corpos mais infantis, né? E aí eu acho que a gente precisa, exatamente, a gente precisa também incluir nessa discussão sobre o quanto o terreno da fantasia ainda está na vida dos adultos, essas questões também, né? Não somente das mulheres com os bebês reborns, mas dos homens com suas bonecas que simulam corpos de crianças. Ok, interessante. Thaís, internet é bom. Internet. Sim. Agora, o que está pegando aí e causando muitos problemas é a questão desses aplicativos, né, do entretenimento. Né? Entretenimento. Como é que a senhora vê a questão não vou falar da internet, vou falar dos aplicativos, dessas informações que estão chegando? Você acha que isso está perturbando a mente da população? Eu acho que os aplicativos são uma coisa muito legal. Todos eles, desde os aplicativos de vídeos rápidos até os aplicativos de relacionamentos, né? São muito legais, porque eles conectam pessoas. Mas o que a gente tem vivenciado é uma virtualização muito grande da vida. Então, as nossas relações, de alguma maneira, elas estão sempre mediadas pelo virtual. Então, o virtual ele já não está mais conectando, né? Os aplicativos, eles estão desconectando a gente das pessoas que estão do lado, né? Das crianças que brincam da sala, né? De uma conversa mais informal e mais brincalhona e que não está ali relacionada a um meme, né? Inclusive, o nosso vocabulário tem empobrecido bastante, porque a gente tem passado mais tempo nas redes sociais consumindo vídeos muito curtos. A gente já não consegue mais consumir uma leitura, a gente já não consegue mais assistir um filme. Por quê? Porque está tudo muito rápido, muito curto. Qual é o maior e quais são as causas disso para o futuro? Já tem problema agora. E o que a Thaís enxerga? Eu acho que o grande problema é que nós estamos nos tornando uma sociedade de solitários. Né? Nós estamos entregues aos aplicativos. Qual é a solução? A solução é desvirtualizar. Né? A solução é regular, né, o uso dos aplicativos. Então, é o que está acontecendo no Congresso, que muitas pessoas... Nas escolas, por exemplo. Porque está tendo, nesse momento, se iniciou ontem, dia 4, a questão da regularização
das redes sociais, que muitas pessoas que se utilizam disso que a senhora está dizendo, da informação, dos fake news, são contra, e eles gritam muito, né, o que está acontecendo. Por exemplo, se tem um vídeo que ele vai afetar psicologicamente alguém, esse vídeo tem que passar por uma análise. Precisa existir um critério, porque isso interfere diretamente na saúde mental das pessoas, né? Então, assim, determinados riscos, né? Como, por exemplo, nós vamos fazer um impeachment do presidente e aí isso vira uma fake news. Isso interfere muito, né, na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas hoje já entendem que a política e a economia estão relacionados à saúde mental, são uma questão de saúde mental. Inclusive, manifestantes, na casa lá do Jair Messias Bolsonaro, pós-eleição, colocavam um celular assim para o céu, assim, e dizia que ali os ETs... Então, não é estranho isso? É bastante interessante, né, esses episódios. Agora são 7h57. Doutora, vou te chamar doutora. Não, doutora pode me chamar Thaís de Thaís Brasil. mesmo. Onde é que a gente pode encontrar para poder fazer consulta? A senhora trabalha em alguma clínica? Eu trabalho na Clínica Amor Saúde. Clínica Amor Saúde. Fica na Rua Laranjeiras, no centro, já bem pertinho do calçadão. Lá na clínica eu atendo crianças, atendo idosos, atendo adolescentes, atendo pacientes com doenças crônicas, atendo crianças neurodivergentes, todas as especialidades, inclusive crianças de primeira infância, a partir de 1 ano, já para estimulação precoce. Então, vamos lá. Para a senhora, para encontrar a doutora Thaís, para fazer uma consulta com ela, é lá na Clínica Amor Saúde. Exatamente, de segunda a quarta-feira. De segunda a Na quarta. Rua Laranjeiras, bem próximo do calçadão. E teria um telefone para agendar, não, né? O número é 3211 1622. Pronto, então tá aí. Mas vamos passar o endereço da clínica, porque é interessante. É que as pessoas hoje procuram também no Google. Sim. Aí, então, para você agendar a sua consulta com a doutora Thaís Brasil, ela é psicóloga. Isso. Você encontra ela lá na Clínica Amor Saúde, na Rua Laranjeiras. Rua Laranjeiras. Bem próximo ao calçadão. Próximo ao calçadão. Calçadão. Você vai estar lá e vai encontrar a Clínica Amor Saúde. Thaís, suas considerações finais, muito obrigado. Volto sempre. Eu quero agradecer a todos e a clínica, né, por essa oportunidade tão bacana de falar de saúde mental, né, dizer o que a psicologia faz e como é que ela se posiciona dentro desse campo. Ok, vou marcar um podcast com você. Eu vou adorar fazer um podcast. Vai ter mais tempo. Eu vou amar. Obrigado. Muito obrigada. Ok? 7h59. Falamos com a doutora Thaís Brasil. Ela trabalha de segunda a quarta na Clínica Amor Saúde, que